Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação, Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Ai, fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Aloha! Tudo bem? Tô animadão, Alô. Eu tô bem, ó. Vamos lá, gente. Vamos aonde? Pro programa. Ou eu tá ia mandar você pra outro lugar, mas... Que isso, Luciana? Mas vai aqui mesmo. Então, vamos lá, gente. Antes da gente dar início no programinha, vamos para os recadinhos. Ninguém aguenta mais esse recado, Luciana. Mas vai ter que ouvir. Primeiro porque, antes de tudo, eu vou anunciar que vai ter... Cala a boca. Não é longe de tudo, né? Cala a boca, nossa, cala a boca. Vai ter um evento virtual que a gente vai estar participando. Olha. Na verdade, é mais eu do que o Rodrigo, mas... Isso. Qual que é o nome do evento? Ele chama Artista Com. Olha, Artista E ele vai ser nos dias... 3, 4 e 5 de setembro de 2021. Isso, vai ter o link lá na nossa bio do Instagram pra vocês poderem ver, mas... A gente vai anunciar. Isso, a gente vai estar anunciando e nossa loja vai voltar a abrir nesse dia. Olha. Porque aí eu vou colocar coisas novas nela, vai estar cheio de novidade lá. Então, vai ser legal assim se vocês puderem acompanhar o evento. Vai ter vários artistas participando também. Então... E dá uma força, né? Por causa de pandemia, essas coisas tá bem ruim. Por causa de evento tá bem e ruim, tal. assim, a gente não consegue tá tendo... mostrar trabalho e tal. Fica mais ruim pra vender tudo pela internet. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá e dar aquele apoio, assim, né? Tá isso lá, pra vocês verem. Puder só compartilhar, às vezes não tem grana pra comprar, mas compartilhar o evento já ajuda, né? Compartilhar as coisas que a gente vai estar compartilhando na época. Isso. A gente vai ser as coisas pra dar engajamento. Pra ajudar no engajamento aí. Mas na semana que esse podcast está sendo lançado, a gente vai estar colocando todos os links pra vocês poderem conhecer um pouco mais do evento. Quem gosta de Discord vai adorar, porque vai ter várias coisas lá pro cara poder entrar, conversar com as pessoas em tempo real. Então vai ser bem divertido. Vai poder comprar um monte de coisa. Isso, de vários de adesivo, artistas. De história em quadrinhos, um monte de coisa legal. Vai ter muita coisa bacana. Além do mas... Se vocês quiserem também, podem virar nossos padrinhos no Catarse. Olha que bonito. Entra lá, catarse.me/artedosdois. E o que tem? Um monte de categoria legal com prêmios. O melhor de todos é o Telegram. Isso, vai ter acesso ao Telegram. Não importa a categoria que você apoiar, você tem acesso ao Telegram. Isso. E no Telegram vai ter lá a galera que fica conversando, batendo papo o dia inteiro, a gente conversa de qualquer coisa. Isso aí. Não é temático. Não é temático. Não. Mas se você quer entrar lá e jogar um tema na roda, você vai poder e todo mundo vai bater papo com você e é bem divertido. Hoje nós estávamos falando, sabe do quê? Romero Brito. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? A gente fala sobre várias coisas. Também, se você tá ouvindo o nosso podcast pelo YouTube, dá aquela forcinha do engajamento, às vezes deixa um comentáriozinho lá, qualquer coisinha, um coraçãozinho. Um emoticonzinho. Pode colocar qualquer coisa lá que ajuda no engajamento, gente. Se você não tem grana pra ajudar, porque eu não posso apoiar no Catarse, porque é grana, dá essa ajuda aí no engajamento, porque isso daí já faz uma bela de uma diferença. Verdade. Ainda mais agora que no Instagram. O Instagram. O Instagram não... A gente tem que fazer reels. Tem que ficar fazendo reels, tem que ficar... Sabe o que a gente pode fazer? Ficar filmando a gente gravando podcast e dividir as 2 horas em 1 minuto cada lá e colocar lá o mês inteiro. A vida inteira lá, porque... como nós não fazemos reels, então se você puder dar aquela compartilhada, isso também ajuda a gente lá. Isso. Além também que se você aí que tá aí, e gosta de ler história em quadrinhos, não deixa de ler a minha história em quadrinhos que tá lá de grátis, no Tapas e no Webtoons. O link tá na bio. Isso. É só entrar lá. É do Milo. Quem não sabe que é o Milo, é aquele desenho que a Luciana faz, aquele homem cheio de tatuagem. Isso. Que ela faz direto no Instagram. No Instagram. Então entra lá, dá aquela ajudinha lá, dá aquela força lá na webcomics. Sabe como que ajuda também? Compartilhando. Escrevendo lá também nos comentários. Nos comentários, comentando. Tudo de graça, gente. Sai uma vez por mês um capítulo
todo de graça pra vocês lerem, sem cobrar grana nenhuma. Olha que legal. Olha que beleza. E, por fim, mas não menos importante, nós temos o mapa. Tem o meu curso de baralho cigano, que pra você que tem vontade de aprender. Gosta de jogar umas cartas. Gosta de jogar umas cartas, uns carteados. Tem lá. O meu curso, ele é pra iniciante, então se você é uma pessoa que já é avançada e tá esperando ver alguma coisa mega diferente, talvez o meu curso não seja pra você. Nossa, Luciana, você fala isso, você queima a sua venda. Não, sabe por quê, gente? Porque às vezes a pessoa ela já estudou, ela tem um mega do conhecimento, e quando ela vê, ela fala assim, nossa, mas o curso é básico. Então, é um curso básico para quem não tem conhecimento ou para quem gosta de aprender um pouco, ouvir outras visões e ver como que é. Isso tá aí. lá o curso. Qualquer dúvida que vocês quiserem, pode me mandar mensagem no Instagram, ou no Twitter, ou no e-mail. ou no e-mail, que aí eu respondo. Gente, não adianta mandar mensagem no Facebook, essas coisas, porque eu não vejo. Uma amiga da Luciana mandou mensagem em março, a Luciana viu ontem. Eu vi ontem porque eu entrei. Em agosto. Isso porque eu entrei na conta errada. E entrei sem querer e vi a mensagem dela. Isso. Então. Isso que ela tem seu WhatsApp. Ela tem meu WhatsApp e não mandou. Então, se vocês quiserem o Instagram é o melhor, gente. É o que eu mais vejo. E também tem o mapa numerológico que o Rodrigo faz. Tem meu mapa, isso aí. Mapa cheio de informação. Pra te ajudar no seu dia a dia, falando aqui o seu momento certo para agir as coisas, sua personalidade, seus desafios da vida, seu propósito, dívidas e lições kármicas, tudo isso em mais de 30 páginas, gente, é muita página. É muito legal. E passo a passo ali com idades, isso que é mais legal, né, Lu? Você coloca fases da vida da pessoa. Sim. E, o melhor de tudo, além de tudo isso, tem um ano ainda também, o ano que a pessoa tá naquele momento. Então, às vezes ela tá com uma dificuldade, talvez seja porque ela esteja no ano 9. Às vezes as coisas estão funcionando bem, é porque ela esteja no ano 1, no ano 2. Só que ela tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco muda o ano dela e ela tá assim, achando que tá tudo legal e bem. Então você fica um pouco mais preparado pros intempéries da vida. Isso, é muito legal, gente. O mapa, ele tem na loja para vocês comprarem, mas como ela está no momento a mimir dela, porque nós estamos arrumando, isso. Se você tiver interesse, manda uma mensagem direta pro Rodrigo. Isso, no Instagram. No Instagram, no Twitter, que ele... No Twitter é mais fácil, mas a maioria das pessoas não usa o Twitter, tem então no Instagram. Pode mandar mensagem lá pra ele, que ele passa todas as informações de como você faz pra adquirir. Tanto no meu, quanto no do Dos Isso e Aquilo. Isso. Mudou agora nosso mudou, Instagram. Gente, tá isso e aquilo pode. Isso, porque a gente conseguiu alterar o nome. Então, pode mandar lá que tanto eu quanto a Luciana vê esse aí, então é fácil. E se você mandar pro do Rodrigo e ele não responder, e você mandar no Isso e Aquilo no pode e ninguém responder, você manda no meu. Olha só, terceira tentativa. Mas se você não quiser mandar por mensagem, aí não dá também, gente. Que aí não tem como a gente adivinhar. Não tem. Então, ou espera a lojinha voltar no ar e aí você pode comprar direto por lá. Mas... E mesmo assim, mandando a mensagem pra gente, a gente manda pro cartão de crédito, a pessoa facilita o pagamento. O pagamento pelo cartão de crédito sempre funciona de qualquer maneira. Isso aí. E agora no mais, qual que é o título do programa de hoje? Posso ajudar? Pode ajudar. E pra isso, a gente vai ter quem? Quem? O nosso cremosinho... Nosso pequeno hobbit, maravilhosinho, aquele que sai pra aventura. Ele me dá a mão e fala assim, Roy, me leva pra uma aventura. Quem? 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 Nosso pezinho peludo, Emerson. Que delícia, cara. Como eu adoro esse moleque. Que tá puto. Que isso, Emerson? Quem é você? Quem é você? Nunca te vi puto. Não, só quando eu falo do espiritualista. Ai. Lu, o que você acha da gente, você começar a apresentar mais ou menos do que vai se tratar? Porque assim, esse podcast, como que ele surgiu? Luciana deu uma ideia. Nós marcamos com o Emerson pra falar sobre essa ideia. Só que eu e o Emerson começamos num assunto muito cabecinha ali, falando de coisas... Assim, o Emerson começou a falar de alguns estudos que ele fez, eu comecei a falar de alguns estudos que eu fiz, e de repente o assunto eu falei, caraca, mano, dava pra gravar um podcast com isso. A Luciana falou, legal, como seria aqui o nome e tal?
E surgiu essa ideia. Uhum. Agora sim. Esse foi tipo um bate-papo. Vamos gravar? Então vai lá, Explica pro pessoal. Explica você, Lu. Não quero explicar. Explica você. Eu não sei explicar, Luciana. Olha só. É um assunto que a gente começou aqui. Normalmente, vamos lá, Emerson. Me ajuda a te ajudar. Normalmente, Bora. a gente... You need help me to me help you. A gente aprendeu isso no aeroporto de São Paulo. Aquele programa maravilhoso que tem na NetGeo. Ai. Nós poderíamos entrevistar aquele Polícia Federal. Pra ele falar inglês comigo. Imagina eu e ele conversando em inglês. Seria maravilhoso. Então, mas vamos lá. A ideia não é essa. A ideia aqui do Programete, aqui fazer isso aqui é o quê? A gente chegar e trocar uma ideia. Por quê? Eu estava falando com o Emerson o quanto as pessoas às vezes ficam surpresas quando eu falo que eu não trabalho toda semana, todo mês, a cada 3 meses, com as minhas entidades. E tipo, como? E pra mim, faz sentido se você trabalha num espaço, num terreiro, essas coisas, faz sentido você trabalhar toda semana, porque você vai lá pra fazer esse tipo de coisa. Agora, qual é a real necessidade de eu ficar incorporando em casa só porque pra sentir energia, pra eles me defenderem, eu acho um pouco bizarro isso, sabe? Entra aquele negócio, não, mas você tem que louvar eles. Tá, qual que é a diferença disso com a diferença do cristão que vai lá fazer a oração pro santo, porque senão o santo vai deixar de gostar dele, sabe? Eu acho que em questão ser humano encarnado e morto, principalmente assim, falando em questão de guia, essas coisas, não deveria ser. É evidente, se você é um zoado, eles querem que você se dane. Mas eu acho que se você tá fazendo o seu rolê direito, se você tá fazendo as coisas, você não precisa dar moeda de troca pra eles virem aqui falar com você, pra eles cuidar de você. Afinal de contas, se você tem um professor e esse professor tá te ensinando algo, e você não tem o WhatsApp dele, ou naquele final de semana ele tá viajando, você tá com um problema, você vai fazer uma pergunta pra ele vai responder só na segunda, terça-feira. Essa é a mentoria também, e a sensação que passa é quando você fala assim, não, mas vai fazer 2 meses que eu não falo com eles. Meu Deus, como 2 meses sem falar com eles? E eu olho e eu falo, gente, minha porta não tá fechada pra eles. Não quer dizer que eles ficam batendo, Rodrigo, tá aí? Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Não, e eu falo, não vou, não é isso, não. Eu tô aberto. Mas eles não trocam ideia comigo, porque provavelmente pode ser, supostamente... Eu espero que eles tenham mais o que fazer do que passar o dia inteiro falando com você. Porque a sensação que eu tenho é que se ele fala o dia inteiro com você, você não tem uma entidade, você tem um encosto. Porque é o tempo inteiro aquilo na sua cabeça, entendeu? E eu acho Nossa, deixa minhas paranoias já, né? As suas culpas, né? Minhas culpas, minhas paranoias. Já tenho quem fala comigo o dia inteiro. E o Emerson não falou dessa forma zoada como eu tô falando agora. Uhum. De repente ele começou a trazer, ele pegou uma linha e ele esticou essa linha e começou a falar umas paradas um pouco mais psicológicas, um pouco mais do dia a dia, um pouco mais de você aprendendo coisas na sua vida, que eu falei, caraca, Emerson, dá pra gente gravar sobre isso. E ele conseguiu expressar esse negócio que eu estava sentindo, a Luciana também sente, mas de uma forma bonita. Assim, tem uma coisa, né? A gente esquece às vezes a gente tá vivendo nossa vida e tal, nesse momento muito doido, que tá tudo passando, tudo acontecendo, estamos num momento histórico, e eu acho que todo mundo entendeu que momentos históricos sempre são horríveis, né? Eles nunca são legais, assim. Mas essas passagens históricas e tal, a complexidade tá batendo na porta. E a gente esquece que as coisas, elas são muito, muito vastas, tem várias dimensões e vários pedaços dentro dela. Então, essa questão que o Roy trouxe, né?
que ele começou que a gente estava papeando antes, de e os meus contatos, porque meio que a gente moraliza. Eu acho que um pouco do que eu quero trazer é que nós damos muito valor, um valor muito estético para as práticas. A gente dá um valor muito estético porque a gente enxerga o outro fazendo. É uma coisa meio de propaganda mesmo. Então, se o cara mostra que ele semanalmente está lá, que ele mensalmente está lá, que ele se veste igual os caras do Egito, eles supostamente acham que eles se vestiam, quando na verdade eles não se vestiam assim. Como quando o cara começa a trazer elementos, quando ele vai narrando a trajetória dele, essa coisa bem de Instagram também, né? A gente vai olhando isso como um sinal de compromisso, um sinal de evolução, um sinal de desenvolvimento. Mas assim, vamos voltar um pouquinho, né? Eu tomo banho, vamos lá. A gente toma banho uma vez por dia para manutenção de higiene. Sim. Eu suspeito que a pessoa que tome banho 4 vezes por dia, ou 19 vezes na semana, ela tem ou uma compulsão aí, que ela tá tentando lidar através do banho, ou ela se sente suja o tempo inteiro. O cara que tá virando a estrela do Oriente lá toda semana, que tá saltando fogo pelas ventas, que vê os mistérios dos hieróglifos na parede da casa dele a cada 3 ou 4 dias, será que ele não tá tentando só se proteger da banalidade da vida dele, com as coisas que ele precisa lidar, e que não vai ter ninguém soprando pra ele o que ele tem que fazer? Isso pra mim é um pouco de uma preocupação, assim, porque que vibe é essa que a gente tá entrando, de assim, não, porque se você quer alcançar isso, faça assim, 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 com essa intensidade, com essa força, com essa... Tá, ok, beleza. Mas assim, e tudo o resto? Né? E todas as outras coisas. E o fato de você ter um corpo que precisa de manutenção, uma vida social que precisa de manutenção. É muito fácil, não tem uma grande diferença, não sei se vocês concordam comigo, entre essa pessoa que ela quer estar a todo momento narrando coisas impressionantes sobre a trajetória dela, e aquele crente de igreja que fala que o Espírito Santo conversa com ele todos os dias. Milagre semanal, né? Exatamente. Entra um pouco, né, Emerson? Você trouxe um ponto bem interessante. É aquele negócio de, para saber se eu devo ou não escovar os dentes, eu tenho que ver se o sol tá em Áries, naquele horário, para ver se funciona. Ou tirar nas cartas. Ou tirar nas cartas, entendeu? E as pessoas que acompanham isso podem falar assim, mas ó o Roy aí, ó o mentiroso. E hoje eu estava conversando com o nosso ouvinte, que eu sempre falo dela aqui, que ela já até participou, a Jaque. E eu estava conversando com ela a respeito disso, né? E ela falou assim, Roy, o que você faz daquele negócio da sua colheita de orvalho é quase que um tratamento psicológico todos os dias. Porque você vê que no dia anterior você tá marcando tudo o que você fez no dia anterior, certo? E de repente você fez alguma situação que você foi um merda no dia anterior. E na hora que você rememora isso, você olha e fala assim, cara, eu pisei na bola nisso. Deveria, né? Pelo menos, né? Você olhar e falar, putz, cara, isso não foi legal. Eu preciso melhorar esse padrão, eu preciso melhorar esse comportamento. Mas tudo isso que eu faço diariamente, fazendo a tal da colheita do orvalho, nunca meus guias encostaram, nunca ninguém falou nada, porque é eu conversando comigo, rememorando minhas coisas, eu fazendo as minhas perguntas para eu melhorar cada vez mais e tirar minhas aflições. Mas é um propósito de você relembrar o que você fez no dia anterior. Não tem nada a ver com eu tenho que fazer o ritual aqui, eu tenho que incorporar o meu baiano. Mas é como a galera do curso de Xing que eu tô fazendo, que eu falo pra você que é insuportável, cara. Eles passam... Conta pro Emerson, o Emerson não sabe. Tô fazendo um curso de Xing e a galera passa o dia inteiro, Emerson, o dia inteiro fazendo qual é o Xing do dia, um pro outro.
E assim, eles estão num negócio rodeado, alguns, de ver aquilo como se fosse uma coisa do... meu dia ele vai ter que rodar desse jeito. E assim, uma puta de uma autossugestão, né? Se você não tomar cuidado, porque se tá falando que o seu dia vai ser cagado, você é capaz de você deixar seu dia cagado. Ou você procurar tanto não deixar ele cagado que ele vai ficar cagado, porque no fim das contas, você não tá vivendo, você vive em cima de um... Que tá pautado ali, né? E eu digo mais, Lu, eu digo que essa postura é de uma espiritualidade burra, porque assim, vamos lá, eu tirei a carta do dia lá, 2 de espadas. Cara, você tá olhando para uma imagem que foi desenhada por uma pessoa e que ela tem um histórico, ela tem uma tradição de significado. Uhum. Observa, pô, do teu dia, vê como ele é e faz um processo investigativo dentro disso. Isso. Existe uma referência e existe a experiência. Sim. Sabe aquela coisa que a gente aprende sobre método científico? Qualquer pessoa que tenha se interessado qualquer dia e tentar entender como é que se escreve um paper, não sei, galera, façam isso, é legal. Assim. É aquela coisa de você tentar entender, assim, até que ponto o dado da realidade está de acordo com a minha hipótese sobre ela. Sim. Uhum. A gente perde esse elemento, a gente corre o risco de ficar uma coisa meio emburrecida, assim. Uhum. Olhar para um negócio e quando vem um significado que ele não é aquele que você espera, você entra em choque, você não sabe o que fazer, assim. Tipo, o que... Sabe o meme do Pikachu? Eu sinto muito a galera com aquele meme do Pikachu impressionado, assim. Eu sinto muito a galera construindo quando chega uma situação... Isso é muito comum com oráculo, né? Quando chega uma resposta oracular e aquilo se dá de um modo muito diferente do que a pessoa imaginou, ela fica o meme do Pikachu. Chocada. Choquei. Ela não consegue problematizar a situação. Ela não consegue trazer o elemento do complexo, do tipo, putz, tá, mas tinha esse significado e a coisa aconteceu dessa forma. Não. O que isso significa? Exatamente. O I Ching, ele é baseado no livro do Tao. Então você vai ter uma resposta filosófica. Porque o Tao, o livro do Tao é totalmente um livro isso, de né? poemas, então ele é filosófico. Cada poema é uma coisa para você pensar. Cada poema, um poema tem 3 linhas e dá 15 páginas de reflexão. Você vai fazer uma reflexão daquilo. Então quando sai o ideograma e você vai interpretar ele, de repente interpreta ele no fim do seu dia. Porque quando você vê o que você passou, até pra você não criar interferência, e aí você olhar e falar, pô, o poema falava disso, porque no fim das contas, olha, eu passei por uma situação assim, e ó, como eu lidei e tal, como foi, sabe? Mas não, as pessoas são só frango robô. É tipo, caraca, meu dia vai ser cagado, fudeu. E quando a gente faz isso, é muito engraçado, porque... Eu vejo muita gente que fala... às vezes você faz uma interpretação de carta mesmo, do baralho cigano. Às vezes sai uma interpretação ruim da pergunta da pessoa. Sei lá, uma coisa boba. Eu devo terminar do meu namorado? Aí às vezes sai, sim, deve sim. Mas eu olho e falo assim, mas calma, antes de você sair nessa daí, você já conversou com a pessoa sobre o problema? Você já tentou resolver isso antes de você já sair chutando pau da barraca? Porque talvez naquele momento ela quer, né? Porque tem uma coisa que a minha psicóloga fala bastante. Ela fala assim, olha, as pessoas não têm que saber. Não importa se ela vive com você há 15 anos. Ela não tem que saber o que você tá pensando. Ela não te conhece completamente. Mas isso é falta de atenção. Mas ninguém é obrigado a ter essas atenções. Então, você já conversou com a pessoa? Será que se de repente, se você conversar com a pessoa, não dá pra corrigir essa situação? Porque às vezes é só a toalha molhada em cima da cama. Às vezes é uma coisa de conversa. Eu sinto que tem um outro problema aqui, que nós somos educados, isso vem muito de uma cultura que ela ainda enfim, ela não elaborou muitos traumas dela, assim, em relação à formação e tal.
e que vem de um lugar, desse lugar hipercristianizado, né? Onde a gente louva muito a coisa de uma ideia, e todo mundo herdou isso de alguma forma, de um Deus que ele é justo, bom, e todas essas coisas e tal. E isso é um pouco problemático, porque a gente começa a ter uma certa dificuldade de lidar com a verdade como ela se apresenta. Então, você fala pra pessoa que o relacionamento dela tá ruim, que muito provavelmente ele vai terminar, porque todo oráculo é uma tendência, né? Isso. Essa pessoa, Lu, talvez a dificuldade dela de conversar com o parceiro é porque na conversa com o parceiro ela vai tomar consciência do quanto realmente aquele relacionamento talvez não faça sentido para ela. Então, a experiência de se aproximar da verdade se torna um lugar um pouco insuportável, assim. Sim, também pode ter esse lado, e a pessoa não... O problema das pessoas, elas não conseguem ver as coisas por todos os ângulos que ela pode ter. Exato. Porque não é tudo preto no branco, tudo tem tons. E aí, às vezes, a pessoa ela para pra conversar, ela pode olhar e falar, puta, realmente esse negócio não funciona mais pra mim. Ou ela até olhar e falar assim, puta, eu tô fazendo tempestade em copo d'água. Vai terminar porque eu também tô fazendo tempestade em copo d'água e, de repente, é uma coisa de mudança. Tudo na vida a gente tem que estar pautando em... eu gosto de oráculo, só que eu nunca levo tudo do oráculo como se... Porque é até o que eu brinco muito isso com as pessoas. Eu falo, se fosse levar em consideração o que o oráculo fala, minha vida inteira eu passei tirando sobre a minha profissão e ele fala que eu estou na profissão errada. Pode ser porque quando a gente fala da profissão de uma maneira que a gente ama, idealizada, realmente eu esteja na profissão errada. Porém, para ganhar dinheiro, eu estou na profissão certa. Mas talvez não seja aquilo que você gostaria de fazer com o desenho que você esteja fazendo, mas você está trabalhando com o desenho. Você está ganhando dinheiro. Mas dependendo da pessoa que ela vê aquilo, ela vai olhar e vai fazer assim, então eu preciso mudar de profissão. E aí ela vai ser aquela pessoa que ela fica infeliz, porque ela saiu daquilo que era uma coisa que ela gostava, talvez não desse o prazer 100% para ela. Mas acho que nada ou 90%, né? Vai, 100% é sempre muito, mas 90%. E ela... E ela olha e fala assim, não, então ela pira, ela muda completamente tudo. E você olha e fala, não, mas não era uma coisa de você parar e pensar, porque toda vez que eu olho eu falo, nada mais pode ser do que isso. Só não é exatamente o que eu queria, mas me paga as contas. Então funciona. Mas a sua verdadeira vontade, o seu verdadeiro eu... então bem, é que a carta não sai o desenho do que é o de verdade, então, pra eu fazer. Então fica difícil. Mas você tem que saber interpretar. E as pessoas, elas estão numa pira de uma coisa muito louca que a gente tava falando de... Eu acho que o Emerson começou falando, agora não sei se o Emerson começou falando ou se a gente tava falando antes. Do Instagram, né? Do cara ter que tirar uma foto, mostrando todo dia ele tá lá. Foi o Emerson. Ele tá... Não, o que foi o Emerson, não sei, só não lembro se foi no passado ou no futuro, ou no presente. Foi agora. Aí ele falou assim, disso, e existe uma ânsia das pessoas delas se sentirem mal por elas não estarem agindo ou dessa elas não forma. conseguirem fazer aquilo, né? Porque eu não consigo todo dia me vestir de branco, colocar uma foto minha meditando. Poxa, se você não consegue... Ou, eu não tenho vontade. Existe um grande problema com o eu não quero. Então, vamos lá. Vamos trazer, então, esse assunto. Você trouxe legal. Vamos começar com o Emerson, depois eu vou pra Luciana. Que é a mesma pergunta pros dois. Como é o eu não quero em questão de espiritualidade? Você gosta, não quer dizer que você não goste, que você... Mas eu não sei, a sensação que eu tenho é que as pessoas elas ficam muito chocadas quando você chega pra ela e fala assim, mas eu não quero fazer isso, eu pra mim, eu não tô com vontade de fazer. E aí entra aquele negócio que, isso o Emerson, nós estávamos falando antes de gravar, parece um negócio cristão, mesmo, de você ter que idolatrar aquilo ali, que senão aquilo ali não vai existir mais na sua cabeça. E como, Emerson, você consegue enxergar essa parte do
É espiritual? Tal. Eu quero fazer minha prática? Quero, mas eu quero fazer de 2 em 2 meses, eu quero fazer ou todo mês, eu gosto, mas eu não quero fazer toda semana, eu não quero me vestir como Deus Sol toda semana e fazer essa louvação, porque pra mim eu acho que eu consigo atingir isso de outras formas. Pra você, como que você consegue ver isso? Olha, pra mim, eu sinto que isso nasce de um problema que é uma separação muito radical, classificatória mesmo, do que a gente chama de sagrado e o que a gente chama de não sagrado, de profano. Ou seja, essa visão de que enquanto eu estou ali, naquele processo, a vida é carregada de sentido, tem alguma coisa me ajudando, tem alguma coisa acontecendo. Fora dali eu estou num mundo de desgraça, perdição, putaria e quebração de porrada. E que se eu não volto para esse lugar seguro, eu estou perdido de alguma forma. Que é totalmente o ideal cristão de se salvar do pecado se entregando a Jesus. Fora da religião não tem salvação, fora da caridade não tem salvação. Exatamente. A questão é, salvação do quê, cara? Você tá tentando se salvar do quê? Você se sente assim, que perigo iminente é esse que nós sentimos tão imensamente que a gente tá tentando se salvar o tempo inteiro. E aí eu sinto que quando surge, quando você avança, na verdade, e aqui vai ser a crítica direta, vamos ver o que vai aparecer aí depois em relação a isso, mas quando você avança um pouco mais no seu entendimento do seu lugar em relação às práticas que você tem, você começa a perceber que aquilo faz parte da totalidade da sua vida, mas não é mais valoroso do que qualquer outra coisa na sua vida. Que é um pouco do que a gente sente com a galera que pira muito, muito, muito em coisa religiosa, em coisas sagradas, em coisas espirituais, mas a pessoa não sabe, ela tá ali, ela não consegue sair com os amigos e trocar uma ideia. A pessoa tá lá achando que ela tá alcançando o céu, que tá encontrando a luz divina, suprema, e trata os outros que nem bosta, assim. A pessoa tá lá super preocupada. Vocês já devem ter um histórico de pessoas nesse sentido. Nós temos, Emerson, nós temos. Enquanto ela está equilibrada energeticamente, e o que acontece? Essa pessoa não está procurando emprego e ela está com dívida no Serasa. Assim. Então, assim, a gente tem é muito fácil a gente cair num descolamento da realidade. E a entra... realidade quanto esse fator complexo que ela né? E entra nesse estado, né, de depressão e de glória às entidades ao mesmo tempo, né? Porque ela dá graças a Deus, porque graças às entidades ela tá viva, ela tem ânimo, ela tem isso, mas ao mesmo tempo ela não tem ânimo para sair de casa para conseguir falar com uma entrevista. Ela tem isso para ir no terreiro, mas ela não tem para ir numa entrevista de emprego. E aí ainda aonde ela pode entrar na pior armadilha dela. Tá escrito isso para eu viver de espiritualidade. E eu acho assim, eu achei legal essa fala da Lu sobre a questão do Xing e tal, porque assim, cara, se você quer levar mesmo as previsões a sério, então confronte suas previsões, vai pra cima delas. Legal. Confronta as previsões, porque se elas estiverem mais certas, se elas realmente forem, talvez você perceba que elas estão certas confrontando elas e entendendo como elas estão certas. Que não é um negócio assim, tipo... É que nem a Lu, essa consciência que a Lu toma de que ela não tá fazendo o que ela ama, mas ela tá fazendo algo que serve à manutenção da vida cotidiana dela, ela, ao mesmo tempo que ela entende que o oráculo tá certo, ela também entende que tem outros ângulos, uma outra parte da experiência que não competiu aquelas perguntas. Porque é isso, a coisa é complexa. Gente, tem um problema, eu preciso avisar vocês, a vida não tem resposta, cara. Exatamente. As perguntas que a gente faz para um oráculo, por exemplo, ela é muito ampla. Porque por mais que a gente ache que a pergunta é fechadinha, eu tô perguntando se esse emprego é bom pra mim. O que é ser bom? A gente vai entrar em
tanta coisa dentro do que é ser bom. É bom na grana, é bom no tempo, é bom na experiência, é bom nas vivências, é bom no quê? É bom em tudo. Não. Em tudo a gente nunca consegue perguntar e sair que aquilo lá é bom em tudo. Aquilo vai ter as nuances, às vezes você entra no emprego que ele é ótimo, você tem grana, você tá ganhando uma grana boa, você tá ali, você tá exercendo a profissão do jeito que você imaginou, porém você não tem tempo pra sua família, você não tem tempo pra você mesmo, você não descansa, você não dorme, você passa no estresse, mas no quesito grana, se você olhar e falar assim, não, mas eu tô bem pra caralho, mas é o que basta? Mas quando você pergunta pro oráculo, às vezes o oráculo vai falar, vai ser bom pra você. Porque pra você a grana era legal. Exato. Mas às vezes as outras coisas não vão fazer sentido depois de um tempo. Às vezes nem vai ser no início, vai ser bom no início. Mas quando deixa de bastar? E pode acontecer. E tudo bem também acontecer. E a pessoa depois ela pode olhar e falar, aquele oráculo de merda não acertou. Não, ele acertou. Porém, você não viu os outros ângulos daquela pergunta. Aquela pergunta tinha um monte de coisas. Inclusive, eu acho que o que a pessoa tá passando naquele momento e também, se for entrar na paranoia de sair perguntando também tudo, cara, você joga a tua vida na mão de alguma coisa mística ou espiritual, seja lá o nome que vocês queiram dar. É a mesma coisa de eu chegar pra entidade e falar assim, tô com tal problema, vai melhorar? A entidade falar assim, vai. Caralho, você foi até lá e teve que ouvir da entidade que vai melhorar pra você às vezes ficar tranquilo. Aí você fica tranquilão. E não melhora. Teve um caso muito interessante que aconteceu comigo, com um amigo francês nosso. E como todo bom francês, nunca acredita em nada. Não. E esse ainda acreditava um pouquinho. Ele que a irmã dele jogava tarô. Sim. Ele acreditava mais ou menos. E aí, ele viu uma estatuetinha que eu tinha, né? Que eu tava conversando com ele por vídeo. Ele fez assim, o que é isso que você tem aí atrás? Eu falei, um Ganesha, que legal, né? Ele, que legal, um Ganesha. Pra que você tem ele? Eu falei assim, de verdade eu não faço nenhum tipo de prática com ele e tal, né? Mas pra que serve? Eu falei, abrir caminho e tal. Ele fez, mas você não consegue abrir seus caminhos sozinho? Aí eu fiz assim, não, mas assim, é uma coisa energética e tal, né? Aí é uma fezinha. Uma fezinha, né? É só uma fezinha. Aí ele fez assim, é igual eu vejo vocês brasileiros rezando pra essas entidades pra proteger vocês. Vocês não sabem se proteger? Você não sabe se defender? Você não sabe falar não? Você não sabe não aceitar? Momento ateísmo místico. Aí, não, é foda. Eu tô falando, a pessoa fala, mas não tem nada a ver, porque é energético. Sim, gente, a gente sabe disso. Mas é interessante quando essa outra pessoa vem e traz aquilo que o Emerson falou. Ela começa a te questionar e você para de se emocionar e fica, não, mas a entidade... E você vai e fala, é mesmo, o que eu, Rodrigo, vou fazer pra me defender? O que tá me atacando tanto que eu preciso tanto de defesa? Gente, isso é muito um efeito, né? Desculpa te cortar. Claro, não, tá certo. Isso é muito um efeito da forma como a gente tem construído certos valores contemporaneamente, assim. Porque se qualquer um de nós, e de vocês aí, ouvintes, e de possíveis ouvintes que vão chegar a ser algum dia daqui 30 anos, quem sabe... Opa! Todo mundo, exatamente. No decorrer do tempo, não sei quem tá me escutando em 2528, se a gente pega e você realmente leva a sério, vai estudar, é ler coisas de gente que realmente estudou o negócio, que tem interesse genuíno naquilo, que não tá preso a uma, sabe? A um dogma. Igual a galerinha das ordens inglesas que queria provar o valor do oráculo fingindo que ele veio do Egito. Quem realmente fala a sério do assunto, vocês vão perceber que toda a galera que realmente está se aprofundando no assunto vai trazer um elemento muito parecido, que é, olha, a coisa não é tão simples assim.
Não existe uma forma. Mas quando a gente pensa dessa forma, é mais ou menos assim. Para vocês terem noção como isso, existe um provérbio, tem um conto do judeu, se eu não me engano, ele é de um livro muito, muito velho, agora eu não tenho a referência, infelizmente é um negócio bem velho. Assim. E esse conto judeu, ele conta sobre o pai e o filho, a criança lá, e o pai vai ensinar o filho sobre confiança. Aí ele pede para o filho subir um degrau e pular, que ele iria segurá-lo. Aí o filho vai lá, sobe o degrau, pula e o pai segura. Aí o filho começa a criar confiança. Ele vai lá e pede para ele pro segundo degrau, pula e ele segura. E vai indo. E o menino vai inflando, né? Ele vai ganhando cada vez mais confiança de que ele poderia pular e estava tudo bem. Quando ele chega no último degrau, não era uma escada extremamente alta, né? Relativamente alta. Ele pula e o pai faz o que todo bom pai faz. Ele sai do meio do caminho. Quando o filho levanta, revoltadíssimo, ele diz, mas você me segurou todas as outras vezes. Por que você não me segurou agora? Ele fica questionando, né? E aí ele vira e diz assim, a lição é essa. Não confie demais em ninguém, nem mesmo em Deus. Uhum. Porque a confiança, gente, se ela é um negócio, tudo em nós que é absoluto, um alerta, tá? Um alerta psicológico. Tudo em nós que é absoluto, fé absoluta, amor absoluto, paixão absoluta, medo absoluto, muito provavelmente não é real. Se você confia absolutamente em uma coisa, você tá voltando a ser uma criança de 3 anos de idade que tem um palhaço na sua frente e você acha que ele vai te comer. Uhum. Você tem muito medo dele. A pessoa que tem uma confiança absoluta em uma coisa externa a ela, muito provavelmente está se defendendo de não ter muita capacidade de lidar com o fato de que existem conflitos dentro dela, dúvidas dentro dela, angústias dentro dela, insatisfações dentro dela, e que ela vai ter que envolver tudo isso por conta. Uhum. A gente costuma louvar a seres fora de nós, e acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer pra gente também, de até que ponto essa louvação não tá tentando só proteger a gente de se confrontar com a nossa própria solidão. Exato. Essa coisa que você falou, eu vejo isso muito no espiritualista com a entidade. Não, é porque o meu fulano de tal não vai me deixar. Ele não vai. E é engraçado assim, na hora que ele deixa passar alguma coisa, não, mas é porque foi um aprendizado. Deixa eu falar uma coisa. Ele não pode ser só um filho da puta? Que às vezes ele olhou e fez assim, não quero ajudar, não vou ajudar, tenho mais o que fazer. Assim como nós somos. Sabe, eu acho engraçado que não pode, sabe? Não, é porque ele quis que eu tivesse um aprendizado. Uma lição, A gente passa pano pra eles também e desculpa, eu acho sim que às vezes as entidades deixam passar coisa. Eu brinco que na época que eu tava apanhando de espírito lá na casa bizarra em Santo André, tava onde? Os meus espíritos eu tava de férias com o Chapolin Colorado na Disney. Férias com ex. Férias com ex, tava largados e pelados, onde ele estava? Largados e pelados, excelente. Já pensou? Porque ele tava no treinamento pra poder me ajudar depois? Sabe? Não, às vezes eles não se importam. Às vezes eles olham e falam assim, foda-se, vai passar por isso daí, porque vai passar. É a vida, vai aprender. De repente ele é o pai, né? Que na hora que você pula do último degrau, ele vai mas pra trás. Então, aí vai vir um povo passar o pano. Mas tá vendo? Porque ele pensa em você. Não, às vezes ele não pensa. Porque nem quer dizer que todo pai que agiu como o pai da história que o Emerson contou faz isso por ser bom pai. Bom pai. Às vezes só faz isso porque é um bosta. Sim. E isso porque o assim... erro foi ser de ter pulado. A gente tem essa coisa, né, Emerson? O Emerson é psicólogo, ele deve ver isso assim de balde. Da a gente confiar tanto nas pessoas, a gente não poder olhar para aquela pessoa que a gente ama tanto e falar, filha da puta comigo, hein? Caralho. Mas a confiança era sua, o problema é seu. Verdade, o problema é meu. Mas a pessoa pode sim, você olhar e falar assim,
foi uma filha da puta, né? A gente não consegue fazer isso. Quer dizer, eu consigo. Hoje em dia eu consigo olhar e falar assim, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Eu não consegue. Mas a maioria das pessoas eu vejo... eu vou dar um exemplo bem bobo. Uma determinada vez eu fui fazer um curso. E tinha um rapaz na sala que, gente, que pessoa detestável. Sabe aquela pessoa que tudo que ela fala, tudo que você fala, ela tem que falar que o que ela faz é melhor. Ou que ela viu melhor, ou que alguém... Mas nunca o que alguém falar é melhor do que o que ela já vivenciou na vida dela. Puta, o cara era chato pra caralho. Chato pra caralho. Aí um belo dia, ele parou de fazer o curso porque ele era bom pra cacete. Então ele não precisou terminar o curso, porque ele era muito bom. Então aquele curso lá não bastava pra ele. E aí estavam se comentando dele, e eu fiz assim, nossa, chato pra caralho. O povo, ai não, imagina. Eu olhei e fiz assim, não, era chato pra caralho. Eu vi sua cara, você revirou o olho assim. Você não aguentava quando ele tava assim, você mudava de dupla. Não, ele era gente boa. Eu fiz, mas todo mundo é bonzinho, sabe? Porque era todo mundo de fazer assim, ai gente, minha vida, mas eu tô pagando esse curso, graças a Deus, eu tô podendo. E sabe? Entra nessa merda, que eu falo, tanto que eu ficava puta, eu falava assim, graças a Deus o caralho, graças a eu acordar e pagar minhas contas. Graças a eu fazer às vezes um trabalho que eu não gosto tanto, pra eu poder pagar esse curso. Então, e aí as pessoas fazem assim, ai, mas é Deus que te possibilita. Deus me possibilita porra nenhuma. Porque todo mundo sabe que eu tenho um problema muito grande com essa história de que é Deus que te levanta. Não é Deus que me levanta, é eu. É eu, e não é meus espíritos, não é meus guias, meus, sei lá o que vocês achar que pode estar com vocês. Porque eu olho e falo assim, se não sou eu levantar, eles podem sim dar uma ajuda em algum momento. Não tô falando que isso não existe, né? Porque seria hipocrisia, eu sei que eles ajudam. Porém, você achar que a tua vida é movida por causa deles... Que eles só ficam o tempo inteiro, né? Que eles estão preocupados. E quando dá certo é a ajuda deles. E quando dá errada também é a ajuda deles. Porque eles estão querendo te ajudar a você melhorar. Eu olho e falo, caralho, mano, ninguém tem culpa. É verdade, né? E tem um problema, né? Assim, perdão. Não, imagina. Eu só vou falar uma coisa. Eu não tô falando de culpa, gente, porque tá querendo jogar a culpa em alguém. É tipo, a pessoa não é o filho da puta, às vezes? E assim, tem uma coisa, né? Tem um fenômeno interessante, assim. Até certo século, vamos colocar até pré-Idade Média, assim. Na verdade, o cristianismo ele corroborou bastante para isso, mas não existia você amar um ser espiritual. Não existia isso. É verdade, não existia mesmo. Não existia. Não existia mesmo. Você cobrava, você punia, você ficava puto, você deixava de ter relação. É verdade. Você voltava depois, em novos termos. Era tudo uma questão de negociação de termos. Sim, era isso mesmo. Era contrato. Então, assim, essa coisa de... o Jung tem uma fala muito forte, que ele diz que quando o monoteísmo ele começa a ser construído da forma como ele foi construído pelas religiões abraâmicas, principalmente na época mais pós-antiguidade, clássica e tal, quando o politeísmo começa a ser realmente perseguido sistematicamente, tá? Então, prática pagã e essas coisas assim, a gente cria um problema básico, que é a gente deixa de ter uma relação complexa e contraditória e cheia de termos e nuances com as coisas que eram acreditadas, e a gente começa a ter uma relação de louvação com forças, e isso começa um pouco com os nossos pais. Uhum. Então, assim, é muito legal, é muito interessante que... E agora fica aí um alerta reflexivo para você ouvir, porque eu já tive essa conversa com o Lu e com a Roy, com a Lu e com o Roy, eu inverti os artigos, desculpa. E a gente já conversou sobre isso há alguns anos, mas assim, talvez você aí tenha uma coisa de querer romantizar tudo o que acontece na sua vida religiosa. Talvez você esteja transferindo traumas da tua experiência com o teu próprio pai, com a tua própria mãe, para seres que são fundamentalmente de existência indireta, assim. Uhum. Talvez você esteja chamando
essa coisa que a galera fala, mas pai não é orixá e tal. Cara, como assim? O seu pai, que foi um cara bem complexo, assim, um cara que talvez tenha sido ausente em alguns pontos, e você não consegue olhar pra isso, aí você acha que Oxalá tá sendo completamente presente na tua vida o tempo inteiro. É um pouco... Não, eu falo, olha, quando... Nossa, deixa o povo puto quando eu falo isso. Olha, meu pai era um bosta. Mas assim, se eu for olhar e falar assim, meu pai é Ogum também, né? Porra, vocês já leram as mitologias de Ogum? Era outro bosta. Então, quer dizer, eu tô arrumando um bosta pra ser outro. Né, mas era só mitologia. Eu falo, mas na realidade meu pai também era. Então, seja na historinha ou na real, porra, aquilo, você não pode transferir pro... É engraçado, eu tava falando esses dias, eu tava falando disso com a minha psicóloga esses dias. Do amor. De como as pessoas procuram o amor. Quando elas não encontram aquilo, elas não vêm da matriz, né, dos pais. Você não tem aquilo dos seus pais. Você começa a procurar ele em qualquer coisa. Então, às vezes, isso vai pra profissão, às vezes isso vai ser responsabilizado em alguém, às vezes você vai jogar no seu filho, no animal de estimação. Eu não vou entrar em coisa de vício, mas eu vou me ter só essa parte mais bonita dessa história. E que é mega problemática. Porque hoje, quando a gente fala do amor, por exemplo, o cara tá lá, mega apaixonado. Ai, meu Deus do céu. O amor da minha vida, Neokeave. E aí o cara vai e coloca aquela porra e coloca 1000 fotos. É você que não sabe o que é amor, porque olha o que eu tô vivendo, não sei o que, o caralho a quatro. Cheirinho do divórcio. Aí vem o cara um dia ele tá sentado no sofá e ele dá aquela escarrada no chão porque aquele dia ele tava com um troço na garganta e foi ali mesmo. A pessoa vai olhar e falar assim, nossa, mó porco, né? De fato. De fato é. De fato é um porcão. É um porcão, mas ele sempre fazia aquilo. Mas na hora que você tava lá no fogo da paixão, o negócio... Você não reparou. Aí você vai e largou. Aí de repente você vai e arruma outro Neokeave. E aí começa aquele ciclo de tentar... ciclo de bosta, de tentar encontrar aquilo que faltou em você, que talvez você não teve a vida inteira. Você tá tentando cobrir com outras pessoas e você não consegue ver que a resposta tá em você. Porque quando a gente não recebe o amor dos nossos pais quando a gente é criança, a gente vai carregar isso pro resto da vida, creio eu. Sim. E aí, quando chegar uma determinada época, a gente tem que ver que não é no outro. A gente tem que aprender a lidar com isso de dentro pra fora, e não de fora pra dentro. Você pegar de alguém e ver se aquilo preenche a parte que faltava. E é bizarro, porque você vê isso na espiritualidade assim a 1000. A galera 100 km por hora, o cara tentando colocar isso na entidade. Não, é porque o meu fulano, nossa, ele é maravilhoso, ele é meu vozinho, ele não sei o que. Olha, meu vozinho... eu não vou falar do meu vozinho, que o meu vozinho era bem bonzinho mesmo. Mas a minha vozinha, quando ela tinha que dar uns esporros, puta merda, ninguém aguentava aquela véia. E a preta velha, o dia que fizer isso com você, você vai continuar falando. Aí você vai fazer. Quando é sua voz, você faz assim. Como eu falei, puta merda aquela velha. Agora, chata. Quando a preta velha faz assim. Ai, mas ela tá falando isso pra eu aprender. Às vezes ela só foi escrota com você. Às vezes nem era uma entidade lá incorporada. Mas você é tão deslumbrado que aquilo tudo é maravilhoso. Você não tem filtro, né? Que você não tem filtro. Você vai pegar qualquer merda. E, gente, desculpa, mas eu já fui em entidade que me falou muita merda. Que me falou coisas que não tinha nada a ver comigo. Aí depois ainda tentaram passar pano falando que a entidade estava me vendo num futuro, com os olhos que eu não conseguia me ver. E eu falo, porra, minimamente eu preciso me conhecer. Olha, se eu não consigo me reconhecer, eu tô muito mais ferrada do que eu tô imaginando na vida. Mas só pra falando aqui, o pessoal deve estar falando, que porra é Neokeave? Neokeave é um bagulho que apareceu logo no começo do ano 2000, que os casalzinhos ficavam lá, Neokeave, ainda Neokeave. Tem gente que faz isso. Tem. Eu vejo. Então, Neokeave quer dizer, nunca esqueça o quanto eu amo você. Que bosta.
E assim, isso me... Todo casal que a gente conhecia do Neokelvin se separaram, né? Nossa, e assim, das piores maneiras, sabe? O cara machista, mas a maioria foi o caso do cara machista. Que fez um cara tóxico pra menina. Verdade. Infelizmente eu não conheço um caso contrário pra poder expressar, mas a maioria foi esse. Eu tô falando de fatos reais, né, então... Isso. E isso tudo é muito bizarro, porque você... Porra, a gente volta, olha, se a gente for parar pra olhar, a gente sempre volta pra parte que falta. Porque as pessoas não encontram em alguma coisa, ela procura em outra. E aí ela procura um meio daquilo... Fazer sentido daquilo, precisa responder pra ela alguma coisa. Ela procura na religião... ou no misticismo, naquilo que o Emerson começou logo no início falando, o cara não consegue ter uma conversa com outras pessoas que não for daquilo. Ele começa a procurar aquela parte que falta dele naquelas outras coisas. Eu brinco com a minha psicóloga, porque talvez eu seja uma pessoa que eu acho que eu sou, sei lá o que eu sou, faço isso, que eu falo que é sempre problema começou dentro de casa, faltou alguma coisa dentro de casa, vem do pai e da mãe, porque a maioria das pessoas que eu converso, elas acabam olhando e falando assim, puta, é mesmo, eu passei por esse problema e isso hoje me causou determinada coisa. E quanto mais absurda a coisa vai ficando, parece que foi menos alguns problemas de criação, assim. Não tô falando de criação porque o pai e a mãe não criou direito, mas às vezes uma ausência de alguma coisa que pode ou não ser real, né? Porque hoje em dia também tem muita gente falando assim, a minha família é tóxica. E às vezes você não vê que a pessoa que é tóxica... A família tá tudo bem, você que é chato pra caramba. Que tem gente que é assim também, as pessoas... Aí entra naquele papo... Todo mundo é alecrim dourado, né? Que todo mundo é alecrim dourado. Foi o que a gente comentou logo lá. Porra, você não consegue falar que aquela pessoa é escrota. Eu gosto dela, mas ela é escrota. E tudo bem. Não tem problema você gostar, né, de uma pessoa escrota. Tem uma questão de educação geral também, muito problemática. Por exemplo, esses dias eu estava abordando com alguns colegas sobre o luto, né? E que gente, sabe aquela coisa de... a forma como a gente aborda o luto com as crianças, geralmente. Não estou dizendo que todas as famílias fazem isso, mas o padrão, geralmente, é inventar qualquer tipo de desculpa para colocar para a criança que alguma outra coisa aconteceu, e não o fato dela ter perdido aquela pessoa por todo sempre. Que é aquilo, virou estrelinho, foi para um lugar melhor, agora é um espírito, e tá fazendo o caminho dele. Olha como nós temos desde muito cedo, e eu acho que o luto é para representar isso de uma forma mais geral, mas isso se aplica a muitas coisas, o quanto a gente não consegue transmitir para a criança que não tem, acabou, tá vazio. E deixar a criança fritar nessa porra. Você tem que deixar a criança fritar no vazio. Porque se você não deixa a criança fritar no vazio, ela provavelmente vai se tornar um adulto que aí vai tentar se defender de todos os vazios da vida dela. Sim. E não vai conseguir fazer absolutamente nada com isso e vai virar esse New Age pirado filho da puta que acha que vai encontrar uma resposta se tornando Shiva de cara picuída. Mas o Emerson tá falando isso e olha só, vou trazer uma cultura inútil, mas olha, que é pertinente. Gostamos. Eu assisto a clínica veterinária do Dr. Paul, né? Olha. Que eu adoro, gente. E aí... tanto que eu brinco assim, vou assistir meu velho. E aí eu... Depois que a Luciana descobriu que ele tem 15 temporadas, ela ficou muito feliz. Nossa, é a melhor coisa da vida. E tem um programa dos Estados Unidos que você pega pras crianças... né? Você compra pras crianças animais, então... Porque são do interior, né? Então você compra vaca, animais porco... de fazenda. Normalmente pequenos, né? Então cabra, porco... Coisas assim, e as crianças cuidam, depois tem uma feira que elas vão expor aqueles animais bonitos que elas têm, que elas cuidaram com carinho durante o verão inteirinho, e vai vender aqueles bichos pra cada um fazer o que quiser com eles. Usa a sua imaginação. Usa a sua imaginação. E muitos casos, animal de fazenda, eles
pegam doenças bizarras, eles morrem assim com uma facilidade absoluta. E é muito engraçado porque os pais fazem assim. Aí o veterinário olha assim e fala, olha, vai morrer, o porquinho vai morrer, já não deu mais aqui, acabou. Aí o que eu vou falar pros meus filhos? Aí a veterinária olha pra eles e fala assim, a verdade, porque faz parte do programa eles saberem que o animal cresce, vive e morre. Ou que às vezes ele nem vai crescer, ele vai morrer. E aí os pais ficam tipo, ai meu Deus, mas o porquinho, ela podia estar cuidando do porquinho com o maior amor. O porquinho pegou uma bactéria e o porquinho morreu. Independente dela, né? Não foi ela não é culpa dela. Isso, e eles falam muito isso, porque aí, tanto que teve um episódio que o cara fala assim, eu acho um pouco de frieza falar isso, afinal de contas são só crianças. Essa é a dublagem. É assim que eles falam. Que legal. Aí, mas não. Você gosta, Lu? Eu adoro. Nossa, gente, eu adoro. Vocês não têm noção. O quanto. Se você me der uma vaca, eu já sei fazer parto nela. Olha! Eu sei colocar a rosca pra tirar o gás do estômago dela. Aprendi já tudo isso. Caraca. Sou quase uma veterinária formada. Olha só. Você tá vendo, né? Sou ótima. Se que precisar, viu, Rodrigo? Eu posso te operar. Que isso? Me chamando de animalzinho? Porque é tudo igual, né? Depois a gente tem que classificar qual animal que é. Né? Eu só que vou escolher isso, gente? Eu tô tipo. presente. Aí, mas... Só não pode gado. E aí... não, gado não. Sem gado. Aqui uma coisa que não tem é gado dentro da minha casa. Não tem. E aí, foi engraçado porque casou com isso que o Emerson falou, porque ela falava, tem que falar a verdade. Qual que é o problema de falar a verdade para criança? Afinal de contas, eles estão tendo essa experiência para aprender a ter o cuidado. E da parte do cuidado, a morte faz parte. Você não pode ficar escondendo coisa para criança. Porque criança... eu brinco que nem meu cachorro, gente. Nem meu cachorro é idiota. Quando ele tá fazendo arte, eu faço assim... Juliano... Aí ele tá parado, as orelhas dele vai pra trás, assim, ó. E ele sabe que ele tá fazendo arte. Uma criança, se você chegar pra ela, contar as coisas, conversar com ela... Porque o Emerson falou, deixa ela fritar. E ela vai ficar pensando, caralho, o que é morrer? Mas ela vai pensar... Provavelmente vai ser uma criança mais inteligente, inclusive. A questão aqui é que a gente, além de emburrecer as nossas crianças, né? A gente tem uma tendência também de criar umas noias muito piores. Gente, uma especialista em luto, dia desses, ela pediu uma reflexão super interessante, que é, quando você vira para uma criança e fala, ele foi para um lugar melhor. Dependendo da criança que escuta isso. Então, dependendo da criança que escuta isso, além desse eu também quero ir, ela se questiona, peraí, então o lugar que eu tô aqui, que é um lugar ruim, ele estar ao meu lado é um lugar ruim, eu faço o lugar ficar ruim. Parabéns, pai e mãe, que contou uma mentira pra criança. Encheu de paranoia. O gatilho da depressão infantil. Mais uma paranoia para o seu filho? Uhul, parabéns, olha... Porque mais uma implantada. E isso é muito zoado, porque é uma coisa que eu acho bizarro essa infantilização de fazer isso com a criança, porque a criança ela precisa começar, não é olhar e falar assim, morreu, a cabeça dele explodiu. Não, cara, morreu, acabou. Você não precisa também, né? Contar detalhes, você não precisa falar, olha, eu vou pegar aqui um livro de anatomia, deixa eu te mostrar o que acontece, vou pegar umas fotos no Google. Não. Não. Mas... o diálogo, quando a gente falou desse livro, A Parte Que Falta, ele é um livro infantil. E ele vai tratar da criança olhar e ver que a parte que falta é ela mesma. Ela olhar para ela e ver que ela tem que se completar. Quando ela se completa, ela está bem para estar com os outros. E os outros não são parte dela. Como uma parte que... Os outros são companhias. Os outros são parte dela, mas não uma parte de dependência. Olha só. Olha só. Olha só o que me veio agora na cabeça. O quê? A espiritualidade não tá ali pra tomar conta de você. Tá ali pra ser sua parceira. Deveria ser uma parceria, espiritualidade. E não uma dependência. E nem uma obrigação.
Porque do momento que falarem pra mim assim, se você não fizer isso, ó, a entidade, ó, daqui a pouco vai te dar um chute no cu. Aí eu vou olhar e falar assim, caraca, mas eu não tô afim. Hoje eu tô cansado. Hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô legal, Ué. Mas aí vão falar, mas se você não tá bem, se você fizer isso, a entidade vai te melhorar. Porque sempre passa a mão. E passa a mão pra entidade como se ela fosse te melhorar e também não te dá tempo de descansar. É o famoso trabalho enquanto eles dormem. E não, cara, você precisa descansar. Estamos abrindo aqui um tema bem interessante. Gente, relacionamento abusivo não se restringe só a ter um relacionamento abusivo com pais e mães, ou familiares, ou então parceiros afetivos sexuais, ou amigos, inclusive isso existe também, mas relacionamento abusivo pode ser com absolutamente qualquer coisa, inclusive com a espiritualidade. E aí entra uma coisa muito interessante, porque se você... Essa é uma coisa que a gente meio que esquece de pensar. Se você deposita suas esperanças, suas expectativas, seu bem-estar em alguma coisa que está fora de você, você está completamente submisso ao que acontece com essa coisa e ao movimento dessa coisa que está fora de você. Uhum. Se você coloca o seu objetivo de vida em ser o topo da pirâmide do marketing multinível, igual a Juliana Paz, quando você sofreu o golpe de 500 mil reais, entende? O preço que você paga é você ser destruído dentro do processo também. Uhum. Você está autorizando isso. Você está autorizando isso. Quanto mais você se mantém nessa estrutura e vai passando os panos, né? Chega uma hora que vai acabar a estrutura de consumo e quem vai ser consumido é você. Exato. Então, assim... É foda. É quase que pedir pra apanhar, né? É um negócio bem forte. Mas é interessante isso, porque você entra nesse... Existe um ciclo de merda que você pode entrar nele assim de cabeça. Pode. E ficar doidinho de pedra. Porque você pode... eu não sei, eu venho de uma matriz espírita, aonde eu via muita gente usando daquilo para tentar se livrar de todas as culpas dos erros do passado. E assim, você errou no passado. Você não... Isso é uma coisa também que a minha psicóloga fala pra caralho pra mim. Você não vive nem no passado e nem no futuro. Você vive no presente. É onde você está. Então, aquelas coisas que eu via que essas pessoas elas tinham tanta vergonha de ter feito errado, elas tentavam pegar isso e viver dentro do espiritismo para como se tentasse apagar, sabe? Aquilo não tivesse existido. E tudo bem, aquilo existiu. Você precisou passar por determinadas situações para olhar e falar, hoje eu não faria mais, mas foi uma situação, foi uma condição. Mas aí se afundava, criava histórias de um passado que não existia para viver naquela realidade aonde dali para frente nada mais ia ter problema, porque agora eu sou uma pessoa caridosa e eu só me dedico a isso. Eram pessoas que passavam o dia inteiro aplicando passe, aplicava passe de segunda a sábado e depois no domingo ia para a igreja para ainda coisar os pecados, sabe, para se confessar com o padre. Porque não conseguia lidar com que a vida às vezes é bizarra. Acontecem situações. Pode acontecer. Às vezes aquele monte... E aí, esse monte de mentor lá do espiritismo, cadê eles para ajudar você no passado? Porque você estava fechado. Mas agora então quer dizer que porque você tá lá se matando todo dia lá dentro, agora eles estão tipo mega satisfeitos? Não. É porque você naquele momento não tava querendo, e tudo bem não querer. E agora você tá entrando lá no espiritismo, ou seja, lá onde for, onde você quiser estar. Só que qual é a quantidade de você estar lá porque você quer,
Porque é uma coisa que, me faz bem aparecer aqui de vez em quando. Ou, não, eu tenho que estar aqui todo dia porque eu preciso... Eu fiz muita merda, né, no passado. Eu hoje não tenho paciência zero pra religião. Uhum. Eu tenho paciência zero. Eu gosto das práticas, tudo, mas eu faço quando eu tenho vontade. Uhum. Eu não me obrigo mais a nada. Uhum. E se a entidade não quiser mais falar comigo por causa disso, um beijo pra ela. Eu não sou obrigada. Uhum. Se quiser me obrigar, então incorpora em mim e não sai mais. Ué, mas eu não sou obrigada. Certo. E aí? É você tem que ajudar ele também. Não, mas o que você falou é bem isso, porque senão a gente fica só preso a uma coisa, a uma obrigação. E não faz bem pra gente, né? Era pra ser uma coisa saudável. E a partir do momento que só se torna uma obrigação, que você tem que e resolver isso, não faz bem. E quando não faz bem, te causa um monte de probleminhas aí na sua vida que você não consegue desenvolver essas partes, né, Lu? Não é ninguém melhor que o Emerson pra falar sobre obrigações e o quanto isso não dá certo na vida. Afinal de contas, ele é psicólogo, o quanto ele não deve ver de gente que se obriga a coisas porque, tem que ser assim. Onde estaria o Emerson? Pode ser que o Emerson tenha caído? Pode ser que o Emerson tenha caído. Vou dar uma olhada aqui, gente. Dá licença. O Emerson está ali. O Emerson está aqui, Será mas que ele desmaiou? Meu Deus. Dormiu? Pode ser. Gente, o Emerson sumiu. Foi abduzido? Foi abduzido. A gente tá falando, nosso lar pegou o Emerson e levou ele embora. Ele escreveu, caiu aqui. Aí, gente, tá vendo? A gente tá falando, os mentor foi e chutou o Emerson, falou assim, não vai ficar falando disso não, cuzão. Tá vendo? Primeira vez que isso acontece aqui. Primeira vez que o convidado cai. Vocês verem que a gente não faz edição de nada, vai continuar tudo isso aqui. O Emerson mandou mensagem, o Emerson voltou. O Emerson voltou. Oi. A Luciana falou... Eu escutei tudo, né? Você escutou tudo? Escutei, é que deu uma travada muito louca no celular. Assim. Deu travada ali, tanto é que tá uma terceira janela, como se você tivesse ali mais uma repetido, mas vamos lá. Tem dois Emerson. É o duplo eu. A Luciana falou assim que foi... Nosso lar. Foi o nosso lar que te fudeu. Então, eles sempre estão fudendo a gente. Mas o que acontece? O que acontece é sobre obrigações, né? Como ela tinha comentado, eu achei bem interessante. A questão aqui é que o dever, né? Quando a gente segue obrigações, a obrigação e compulsão são muito próximos. Por que quando vocês começarem a dar muita bola para obrigações, o sentimento de obrigatoriedade, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um perfil psiquiátrico que se encaixa perfeitamente, que faz exatamente a mesma coisa que vocês, só que com um teor piorado, que são as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Tá. Uhum. Não tô dizendo que quem tem uma relação... tem isso, né? Mas geralmente a sensação de obrigatoriedade muito intensa, ela não vem como uma organicidade, ou seja, eu sinto ok que devo fazer isso. Não é só uma questão moral. Uhum. Essa obrigação, ela vem num teor de, se eu não cumprir com isso, algo ruim vai acontecer. É um sofrimento. Uhum. E esse sofrimento, vai me faltar alguma coisa, eu vou perder alguma coisa. Esse sofrimento, ele está dialogando com o mesmo princípio que pessoas que sofrem de transtorno obsessivo compulsivo. Acredita que se ela não trancar a porta 7 vezes, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Uhum. Ou seja, a gente está falando de um certo descolamento da realidade também. Sim. Então, assim, o que está te levando a ter um compromisso? Por que você quer mergulhar na obrigação? Porque quando você mergulha na obrigação, a sua vida se justifica.
Porque quando você cumpra com os deveres, a sua vida faz sentido. Porque quando você está obedecendo alguma coisa que não você mesmo, mas uma coisa maior, sagrada, mais intensa, em nome da família, em nome da pátria, em nome de qualquer coisa, a sua vida ganha tamanho, porque fora disso você percebe o quão pequeno e irrelevante você é em relação ao todo. E tá tudo bem ser pequeno e irrelevante. Não. Todos nós somos pequenos e irrelevantes. Mas sabe o que eu acho, Emerson? Hoje em dia, talvez pra geração minha e do Rodrigo, que já é um pouco mais velha do que a sua, e não sei se a sua vai passar por isso, mas pode ser que sim também. Hoje em dia, você tem que ser alguma coisa. Afinal de contas, se você não tem seguidores no Instagram, se as pessoas não acham relevante o que você faz, o que você posta... É como se você fosse passar desapercebido da vida, né? Fosse passar pela vida sem ninguém... Sem nada. Você não sendo nada. Ninguém mais faz as coisas porque gosta, mas é porque eu vou postar no Insta para as pessoas, eu vou fazer tal coisa porque eu preciso ser notado de alguma maneira. E tem essa necessidade do ser notado. E isso, eu digo que na nossa geração pega bastante, porque a gente vê muito isso no nosso meio, né? No meio na nossa idade. As pessoas, elas tentando aparecer de qualquer maneira, então ela vai fazendo TikTok, o mesmo vídeo que a menina de 20 anos tá fazendo, só que aí já é uma pessoa de 40 e poucos anos fazendo babyface, que não combina, mas é por quê? Porque ela tem que aparecer, porque ela tem que estar ali, porque as coisas têm que começar a rodar, e porque ela tem que ser, né? ela tem que buscar ser alguma coisa. E eu acho que isso tá consumindo muito, muito as pessoas, porque quando elas vêm no todo, ela não é porra nenhuma. E às vezes ela vai passar, não importa, às vezes você faz uma coisa sensacional, mas às vezes as pessoas não se importam com a sua coisa sensacional. E às vezes você, mas eu faço essa coisa porque eu gosto, mas eu quero que as pessoas gostem. Cara, ferrou. Mas eu faço muito bem, mas por eu fazer muito bem, é injusto na minha vida as pessoas não me darem o valor que eu precisava. Então eu deveria ter muito mais seguidores no Instagram, por exemplo. E você olha e fala, cara, não tem necessidade, a relevância, né? das coisas estão medidas de uma maneira que tá deixando todo mundo muito doido. É interessante isso, né? Esse termo que a gente construiu, né? Que se construiu, principalmente esse mundo do patrocínio, das divulgações, o influenciador, né? Influência é uma ideia muito, muito curiosa, porque tudo que nos influencia pode ter duas conotações. Ou nos influencia a nível de nos direciona para um determinado sentido, ou de nos tira de um determinado sentido. Então, você pode ser influenciado numa obra, então, que aí está mais próximo da inspiração. E não isso, Boa. Quando você tem influência sem inspiração, você está sendo tirado das suas possibilidades, do seu caminho, de fato, e sendo levado para um outro lugar que não é seu. Ou seja, a gente está numa dinâmica de a todo momento ter uma propaganda de nos levar a caminhos que não são nossos. Ou seja, não lidar com a própria vida, não lidar com as próprias questões. Você trouxe um ponto muito, muito legal, que é aquele negócio, o inspirar você a fazer as suas coisas é completamente diferente de eu chegar pra você e falar assim, é isso que você tem que comer. Exatamente. É completamente diferente. Eu tenho uma ideia, mas alguém me inspirou, né? Me trouxe aquele ânimo de eu melhorar uma ideia, criar uma base para essa ideia, para eu poder apresentar e talvez dê certo. E é diferente da pessoa falar assim, não, esse tênis aqui que você tem que usar, porque esse é o bom. Até nesse jogo de palavras, né? Inspiração é um ato corporal de trazer o ar para dentro. Você ganha energia, você ganha fôlego, você ganha... O seu corpo se equilibra, né? Ele se harmoniza, tal. Ele sabe mais ou menos, ele ganha consciência. Tanto que é uma dica para todo mundo que
é um treinamento básico, todo mundo que está tendo qualquer tipo de crise emocional, voltar à respiração é uma técnica básica justamente por causa disso. O nosso corpo, quando respira, ele fica um pouco mais lúcido, ele fica um pouco mais consciente. Ou seja, a inspiração traz consciência pra gente daquilo que a gente está querendo, daquilo que a gente está buscando. Só que a influência, a gente tem que lembrar que ela é um termo também usado muito interessante e há muito tempo na medicina para falar de gripe. Verdade. O latim de influenza, né, é porque é um fluido estranho que entra no seu corpo e te adoece. Então, assim, vamos olhar, é preciso olhar para isso, porque as influências elas podem vir de muitos lugares, e se você está muito suscetível a elas, talvez esteja te faltando inspirações, talvez esteja te faltando referências suas. Só que para você descobrir as suas referências, você vai ter que buscar um pouco mais sobre você. Quem é você? O que você quer? O que você quer apesar da sua mãe, apesar do seu pai, apesar da sua religião, apesar dos seus acordos, apesar... Então, assim, é trabalho, gente. Não é resposta pronta. Ninguém vai responder. Você vai ter que descobrir. Assim. Eu tava conversando com uma professora esses dias, e essa professora, ela tava falando pra mim, né? Quando ela foi pra se formar, foi pra fazer o TCC dela, essas coisas... Não foi nem TCC, ela estava fazendo mestrado na época. E ela estava comentando comigo que a professora dela falou assim, olha, ao invés de vocês fazerem monografia simples do que o que vocês querem ali estudar, estuda o ego histórico da pessoa. O que era o tal do ego histórico da pessoa? Ela estudar a vida da pessoa e o porquê na vida da pessoa levou ela àquilo. Por quê? É muito mais interessante você ver o porquê da vida da pessoa para ela chegar naquele ponto, para ela estudar aquilo, do que você só estudar o porquê que ela estudou aquilo. Ou porquê não? O tema. Porque você vai criar uma base muito maior quando você faz esse estudo, né? Você vai criar a base, você vai entender, e aí você vai conseguir se inspirar, se colocar no lugar. O que você teria feito de diferente? Né? O que você teria feito de diferente? Porque até aí a pessoa, ela teve a vivência dela, para ela chegar, para ela pensar naquele estudo, ela conseguiu certos materiais, que hoje em dia você consegue mais. E o que você faria de diferente dela não quer dizer que você faria melhor que ela. Mas, quando você pega a base dela, quando você estuda... Gente, vocês estão ouvindo um ronco, é o Julian, tá? Roncando aqui perto. Então, quando você pega essa base desse estudo, você consegue se inspirar e você consegue andar ou junto com ela ou conseguir pegar um outro caminho para conseguir chegar num ponto do mesmo estudo. E ela falou disso, ela falou assim, é interessante porque normalmente as pessoas só querem um resultado. Elas esquecem do o que a pessoa fez para chegar lá. Como ela criou a fórmula. Inclusive uma dica, papai e mamãe. Não comparem seus filhos. Ajudem eles a entender as nuances da vida da outra pessoa, mas não deem valor moral ou positivo ou negativo para isso. Conte para ele que o primo que virou engenheiro com 19 anos de idade e que está recebendo o Nobel da Paz lá na Europa tem transtorno de ansiedade e precisa tomar remédio. Conte para ele que aquela pessoa super especial enfrentou uma doença enorme e quase matou alguém dentro de casa. Não contem só um lado da história, porque vocês vão estar construindo na cabeça da criancinha de vocês que existe o bem, o bom, o belo, o justo e o perfeito, e que elas, muito provavelmente, por não serem nada daquilo que está sendo dito, são o exato oposto disso. O lixo, o ruim, então assim, cuidado com a comparação, tá bom? Tá. E outra, né? Talvez Deus não é legal com ela o suficiente, talvez as entidades dela não gostem dela o suficiente. E é o que a gente não precisa, né?
mais julgamento na nossa vida e talvez a gente só precise ter uma vida simples. E quando eu falo simplicidade, não quer dizer que você não tenha dinheiro, não tenha isso. Não estou falando disso. Mas você simplificar mais a sua vida, né? A gente olhar e falar, cara, do que adianta eu ficar pensando o tempo inteiro? Ah, mas eu sou artista, eu não vou me aposentar. Lá no futuro eu vou passar fome. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Ah, mas se eu não passar fome é graças às minhas entidades. Também não sei. Ninguém vai se aposentar. Né? Então, mas eu também não sei se é graças às minhas entidades. Eu não sei. A questão é parar um pouco de se preocupar com isso, ou parar de se culpar, parar de colocar um valor, ou quer dizer, né, tirar um valor seu porque alguma coisa externa não quer te dar aquilo, né? É que eu tenho um azar mesmo. Poxa. Assim. Eu acho que é uma mudança de paradigma. Eu acho que a Lu vai concordar comigo, você também. Não é buscar respostas, mas suportar e caminhar nas suas dúvidas. Uhum. Perfeito. Caminha na sua dúvida. Eu quero entender um pouco melhor o porquê que a minha profissão é desse jeito. Caminha na sua dúvida. Não pegue qualquer coisa que aparece no meio do caminho e coloque como resposta. Se dentro de você ainda tem um mínimo de incômodo com aquilo, então o caminho ainda está aberto. E talvez esse incômodo dure toda a sua vida, mas é exatamente esse incômodo que vai fazer você encontrar todas as experiências que fazem sentido e que são relevantes para você. A gente não precisa responder nada, a gente só tem que caminhar. Só seguir o caminho e suportar as contradições, enfim, a complexidade da vida. Exatamente, mas é interessante isso, né? As pessoas, elas precisam começar... eu acho que volta um pouco naquele negócio delas tomarem posse delas mesmas, mas compreendendo que a gente é falho, que nem sempre as coisas é como a gente quer, que não adianta você rezar. Não foi pouca vela ou muita vela. Não foi pouco nem muito. Não é porque a entidade tal não tá com você. Ou a falta, né, de você estar num lugar ou não, né? É porque a vida, ela tem que acontecer e você tem que caminhar. Os passos é só seu, é só você que vai dar. Ah, mas a entidade ajuda. É você que tá dando. Até mesmo porque você não é obrigado a seguir aquilo que uma entidade falar se você não achar que é o melhor pra você. Se você não quiser. Não fazer, né? Exatamente. Não fazer. Então, acho que fica para as pessoas essa reflexão de que a vida não adianta você comparar a sua vida com o do fulano, porque cada um tem as suas coisas. Eu gosto muito de uma frasezinha que vivem passando aí pela internet, que é: eu espero que você consiga se curar daquilo que você não conta pra ninguém. E no fim das contas, todo mundo tem alguma coisa que pode parecer que o cara tá... Que ele é tipo, seguro, o cara né? mais foda do mundo, ele é mega seguro, mas ele tem alguma coisa que ele não conta pra ninguém e que tá ali, às vezes, dentro dele, que ele tá incomodando, e que todo dia ele tá batendo o leão dele. Que ele tá lá tentando fazer... Por mais foda que alguém pareça, a pessoa pode ter coisas, ela tem as questões dela, e a gente precisa compreender que eu também tenho as minhas e eu não devo me comparar. Talvez seja o momento da gente começar a normalizar, né? Que a gente tem dificuldades, que a gente... E aceitar assim de uma forma legal, sem se punir, né, Lu? Uhum. Sem se punir. Aceitar não é se conformar. Isso! É um reconhecimento de como as coisas são possíveis naquele momento, naquele contexto. É uma marca muito forte. Eu acho que talvez alguns ouvintes, muito provavelmente o Lu e a Roy também vão ser aqui. Oh, meu Deus, o Lu e a Roy. Ok, vai, vamos, segue o jogo, segue o baile. Desculpa, eu quero que você que acontece. Mas aí, provavelmente eles também vão significar que quando... Eu já tive vários relatos de uma série de pessoas que passaram comigo que em crises extremas de ansiedade, de ataque de pânico,
foram sedados em hospital, né? Colocaram várias medicações, tal, Uhum. uma quantidade intensa. E o relato delas é muito curioso e é muito constante. Eu lembro muito fortemente deles dizendo para mim, Emerson, o meu corpo estava tranquilo, ele estava quase adormecido, ele estava totalmente neutralizado, vamos dizer assim, mas a minha cabeça continuava a mil, mas o meu Caraca. coração continuava angustiado. Então, assim, a gente pensa, às vezes, que essas questões que não são imediatamente fisiológicas, ou que são fisiológicas também, o sofrimento, de uma forma geral, Aham. ele é uma coisa que, não, mas se eu fizer isso, vai acabar, se eu fizer aquilo, vai acabar, se eu fizer isso, eu vou muito... Não, não é exatamente assim, porque é sobre você como um todo. Não é você fazer yoga toda manhã, não é você ter o caminho X ou o caminho Y. A questão é, talvez você perceba que certas coisas sempre vão te incomodar e você vai ter que voltar e explorar mais, e descobrir mais, e entender mais, e se revoltar mais, e depois se conformar mais. A vida não vai parar em nenhum momento. Você não vai encontrar o remédio que vai calar completamente a sua dor. Você vai ter que lidar com ela. É a única opção que você tem. Só que se você não lida, é muito pior. Porque aí, talvez chegue um determinado momento onde você esteja tão imensamente bagunçado que nem o remédio vai fazer mais efeito, que é muito comum também. Então, busquem ajuda, mas busquem uma ajuda onde você vai se colocar dentro dessa ajuda. Não peça para o outro fazer uma coisa por você que você não está disposto a tentar fazer por si. Aham. Não peça para alguém te ajudar a entender. Não peça para alguém te ensinar matemática se você não está disposto a fazer uma conta no papel e quebrar a cabeça treinando equações. Uhum. Eu acho que isso é muito essa coisa, né? Eu vou pedir para o outro fazer uma coisa que eu mesmo não tenho disposição nenhuma para fazer. É porque você dá a responsabilidade na mão do outro, né? Fica mais leve pra você. Pelo menos é o que, né, as pessoas acham. É o que as pessoas acham, né? Por isso tem muita gente que usa a religião disso. De bengala. É a bengala que ela vai usar. Eu acho que... É tipo aquela coisa, né? Eu quero fazer um negócio aqui para ganhar mais dinheiro. Tá, talvez isso apareça com você tendo que trabalhar mais em um determinado período do seu dia. Você está disposto a fazer isso? Sim. Porque se, não tem outra forma. Porque assim, não tem outra forma de você ganhar dinheiro, né? Do nada. Né? Talvez seja esse mesmo. Você tem que trabalhar um pouco mais e você tá disposto. Tem que ser criminoso, né? Sim. Mas aí você não precisa fazer porra nenhuma, assim, de tratos, assim. É só você virar um criminoso só. Exatamente. Colocar sua vida em risco. Enfim. Acho que... Tem mais alguma coisa que vocês querem colocar? Eu não. Você, Emerson? Tô sossegado. Então é isso aí, minha gente. Emerson, deixa o seu jabazinho pro povo, fala como eles te encontrar, manda aí. Então, o meu jabá ele vai ser um pouco diferente dos últimos, porque eu tenho 2 páginas aí, pessoal. Uma é uma página que eu vou tomar vergonha na minha cara, parar de jogar na responsabilidade do meu desânimo e construir essa página com conteúdo sobre psicologia, que é o @psicopom. E tem uma outra página, que é uma página onde eu é uma página pessoal, mas eu eventualmente falo coisas sobre cartas, sobre reflexões aí, sobre o tarô nos últimos tempos, que é @eluiz1232. E é isso, acho que é isso. Esse é o meu jabá por enquanto. Vocês me acham lá, conversam comigo, pedem o que acharem. Só não peçam ajuda emergencial, que eu não vou atender muito provavelmente. Mas se precisar de ajuda, gente, 190, tá? 193. 193. Ambulante. E assim, venham, vamos bater um papo, conversar. Tudo aqui é muito uma conversa pra gente se estabelecer. E eu prometo que eu vou tomar vergonha na cara e construir mais conteúdo daqui a um tempo, mas me sigam lá se vocês acharem que faz sentido por quê. Isso aí. E você? Eu tenho
Tem algum recado? Não tem, sei, você pode querer não. ter. Não, hoje eu não tenho, não. Então tá bom, então manda seu tchau pro pessoal. Pessoal, muito obrigado aí. Vocês estão aí trocando ideia com a gente. Trocando não, vocês só ouviram a gente. Pra vocês terem ideia, o que a gente fez hoje, nada mais é que normalmente quando a gente se encontra, a gente às vezes tem uns assuntos assim e de repente a gente começa a falar de coisas nada a ver. Por exemplo, teve uma conversa uma vez que nós tivemos com o Emerson que foi muito interessante. Que eu cheguei pra ele e fiz assim: Emerson, você assistia Teletubbies quando você era criança? Aí o Emerson fez assim: não, cara, porque eu era tipo 2 anos mais velho do que o negócio do Teletubbies. Eu assistia outra coisa. Aí eu, tá. Aí por quê? Eu estava me associando pra ver que idade eu tinha mais ou menos naquilo que o Emerson assistia, pra ele entender algumas referências minhas. E nisso a gente começou a... Lembra disso, né, Emerson? E a gente começou a trocar uma hora ideia sobre isso. E aí é que tá, gente. A ideia do isso e aquilo... mas vocês estão falando de espiritualidade. É porque a gente gosta de falar também de espiritualidade. Mas às vezes a gente também fala de outras coisas. E normalmente a gente fala muito de outras coisas. E quando a gente começou nesse assunto de hoje, eu olhei e falei, cara, funcionaria muito bem isso aqui para um programa. E a Luciana falou, não, beleza, então vamos fazer isso aqui. E funcionou. Então, eu fico muito feliz quando rola um programa assim, com um papo mais descontraído, que a gente foi ali, a gente tinha um outro tema, mas a gente falou, não, vamos falar sobre isso. Eu acho que fica mais parecido mesmo com o que a gente gosta de fazer, que é sentar um com o outro e ficar horas e horas e horas batendo papo. E então, se vocês gostaram, então sinta-se sentados no sofá da minha casa. Nós tomamos refrigerante, suquinho, comendo uns quitutes que a Luciana faz e trocando ideia. É isso aí. Não, Emerson? Bolacha de coco. Eu comi bolacha de coco. Sim, lá com eles, estou inclusive com muita saudade da culinária da Luciana. Gente. É isso aí. É isso aí, né, Lu? Então, pessoal, obrigado por vocês terem ouvido a gente. A gente se vê agora no próximo programa. Um beijo pra todo mundo e tchau. E não esquece o evento da Lu. Não esqueçam o evento, mas aí eu vou estar anunciando pra vocês durante a Isso. semana no Instagram. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau.